Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Oi. Estão me ouvindo? Como que passaram uma semana de folga? Agora estamos de volta aí para esse semestre que já se encaminha quase para o meio já do semestre. Né? Semana passada a gente teve a paralisação, aí decidimos o curso inteiro está paralisando em apoio, né, à paralisação nacional da enfermagem. Eu deixei lá a discussão para vocês lá no fórum, mas a gente percebe que teve pouco impacto, né? Quase que não saiu nada na mídia, infelizmente, sobre a paralisação da enfermagem, porque, mais uma vez, a adesão nos locais que tem mais impacto, que são os hospitais, foi pequena do pessoal da enfermagem. Né? E hoje nós vamos, então, falar um pouco também na nossa aula sobre essa questão aí que envolve o processo dos conselhos e dos sindicatos e como que a enfermagem se configura como profissão, né? Porque a gente vai ter algumas diferenças entre esses grupos que formam a enfermagem. Tá? E isso dá uma diferença muito grande quando a gente tem atividades como essa que a gente teve na semana passada, né? Que é em relação às paralisações, às lutas da enfermagem, de uma maneira geral. Né? Então, nós vamos começar hoje vendo alguns símbolos relacionados à enfermagem, tá? Que são bem interessantes, que vocês já se absorvam, né? Assim, já estejam inteirados com o que nos representa e o que nos simboliza mesmo como profissão. Tá? Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me interrompendo para a gente debater aí. Só deixa eu entrar aqui no meu celular também, para que eu consiga acompanhar aí a tela, senão fica ruim. Deixa eu achar aqui. Essa semana eu estou muito feliz, porque na sexta-feira eu vou me vacinar contra a Covid. Então, estou muito ansiosa que chegue sexta-feira logo, que vai ser a vacinação dos professores da Unemat, de todos os professores. Então, estou muito empolgada com essa possibilidade de vacinação aí. Até que enfim. Bom, eu não sei porque quando eu coloco para apresentar para você aqui no computador, não entra em modo de apresentação para vocês. Tem uma coisa nova que mudou aqui o Meet, né? Bom, não encontrei, mas tudo bem. Não tem problema. Pode ficar assim.
Bom, então vamos lá. Nós vamos falar então sobre esses símbolos da enfermagem, né, que vocês já precisam conhecê-los e entendê-los, até para fazer a defesa, né, dos nossos, do que nos representa. É importante que vocês já entendam isso já nesse início, para que absorvam esses símbolos, tá? Então, vamos começar com o Dia Internacional da Enfermagem, né, que nós já passamos por ele esse ano, que foi justamente no dia do nosso início das aulas, né? Esse dia da enfermagem, internacional da enfermagem, tá? É importante que se fale que é o Dia Internacional. Ele é celebrado desde 1965, né? Então já faz algum tempinho, porém só foi oficializado em 74, né? Depois de uma decisão do Conselho Internacional de Enfermagem, e foi escolhido, né, o 12 de maio para homenagear a Florence, né, nossa tão conhecida Florence. Todo ano a campanha muda, né, essa campanha é feita pelo Conselho Internacional de Enfermagem, né, e todo ano tem um lema, né, nesse ano que passou, o lema era a voz da enfermagem, né, a visão do futuro para os cuidados, né? E esse lema ele é utilizado por todos os locais para ser discutido durante a semana da enfermagem. Tá? Então, esse era o nosso lema. É interessante que no ano passado, né, foi a comemoração dos 200 anos da Florence, né? Então, o ano passado foi considerado o ano da enfermagem e foi justamente no ano passado que teve toda a questão aí do Covid, né, o agravamento, e aí se percebeu a falta que tem de enfermeiros no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, e foi discutido isso em relação à própria profissão mesmo, né, então a gente tem que ficar antenado quais que são também esses lemas, porque isso determina um pouco como a profissão está sendo vista e como a profissão está sendo valorizada de uma maneira maior, né? Então, nesse ano, o lema era a visão do futuro para os cuidados, né? A voz da enfermagem. Não alcançamos muito, aqui no Brasil estamos andando bem a passo de tartaruga, né? Mas em outros países parece que tem uma visão um pouquinho diferente aí, dependendo do país da enfermagem. Mas é bom que vocês já conheçam essa data. Aqui no Brasil, a gente tem um decreto que é de 1938, tá? É um decreto que foi instituído por Getúlio Vargas, ó, é bem antiguinho, que ficou instituído o Dia do Enfermeiro no dia 12 de maio mesmo, né? E só que aqui no Brasil, a ideia desse Dia do Enfermeiro era que fossem prestadas homenagens à Ana Nery, né, em todos os hospitais e em todas as escolas de enfermagem no país, né? Então, quando ele instituiu esse Dia do Enfermeiro, a ideia é que nessa data se lembrassem da Ana Nery, né? Consequentemente da Florence também, mas como a nossa patrona aqui da enfermagem é a Ana Nery, ele coloca então no decreto essa homenagem aí a essa considerada a primeira enfermeira aqui do Brasil. Vejam que esse Dia do Enfermeiro aqui no Brasil é de 38, é mais antigo que o Dia Nacional, que o Dia Internacional da Enfermagem. Tá? E é importante que a gente conheça esses tempos aqui, nessas datas, não precisa decorar nem nada disso, mas que a gente entenda o processo que a enfermagem foi ganhando, né? A visibilidade que foi ganhando. Porque toda vez que cria esses decretos, que cria essas atividades, de certa forma aparece um pouco mais da profissão. É isso que a gente tem que estar ligado. Em 1960, através do decreto 48.212, assinado pelo Juscelino Kubitschek, foi estabelecido o período de 12 a 20 de maio, né, para o evento da Semana da Enfermagem, tá?
Então, desde 1960, a gente tem do dia 12 ao dia 20 de maio a Semana da Enfermagem. Essa semana ainda é seguida até hoje, tá? Então, geralmente em maio é o mês que mais temos atividades de cunho científico, no sentido de ter congressos, palestras, em comemoração aí, então, à Semana da Enfermagem. Os nossos conselhos, eles determinam um tema também para cada Semana da Enfermagem. Então, esse ano, né, a Semana da Enfermagem teve como um tema Enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. Vejam que o tema é muito parecido com o tema internacional, né? Então, também tem essa ligação entre o tema que se institui internacional com o tema que é utilizado para a Semana de Enfermagem aqui do Brasil. Tá? Então, os conselhos, eles utilizam esse tema para organizar as atividades que vão ser feitas durante esse período, né? Aí é interessante que vocês já comecem a se programar, né, para todo mês de maio, né, participar dessas atividades, né? Esse ano vocês foram pegados meio com boca na botija, né? Porque assim, vocês começaram e já estava no meio dessa semana, então possivelmente vocês não conseguiram aproveitar tanto as atividades, né? Mas já se programem para o próximo ano, no mês de maio, sempre lembrar que vai ter esses eventos acontecendo em função da enfermagem. Em 1999, o COFEN, né, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, através da portaria 218, ele aprovou alguns símbolos da nossa profissão, tá? Então, ele aprovou como que vai ser o nosso juramento, qual é a nossa pedra, qual é a nossa cor, qual é nosso brasão, que a gente pode utilizar para representar a nossa profissão. Tá? Então, com essa aprovação, a gente tem determinado, desde 1999, tem essa padronização em relação a esses itens. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Né? Em relação ao símbolo da enfermagem, a gente tem esses símbolos, tá? A representação desses símbolos para o nosso brasão. Então, a gente tem a lâmpada, que representa o caminho e o ambiente, aqui em homenagem a Florence, né? Porque a Florence, como a gente sabe, ela teve uma grande contribuição em relação ao ambiente a qual se instalavam os cuidados, né? E a lâmpada, então, representa esse caminho, esse ambiente e esse, digamos assim, esse caminho de luz, né? Que ela levava com a lamparina dela. A cobra representa a magia e a alquimia, tá? A cobra também é utilizada em todas as profissões da saúde, né? Na farmácia, na medicina, na nutrição, porque ela representa essa questão aí da magia, da alquimia, que no início, né, dos primórdios, estava relacionado às profissões da área da saúde. Temos a cobra e a cruz, que representam a ciência em si, e para o símbolo técnico, a gente tem a seringa, que vai fazer essa representação. Então, os nossos símbolos são esses. Opa, desculpa. São esses aqui. Tá? Esses são nossos símbolos oficiais. É até importante que vocês já entendam esses símbolos para não comprarem lebre como que fala aquele ditado? Lebre em corpo de coelho, um negócio assim, né? Porque acontece que às vezes vendem na internet algumas coisas dizendo assim que isso aqui é da enfermagem, e você vai ver, não tem nada a ver com a enfermagem. Então é importante que a gente entenda isso aqui, porque às vezes é muito comum a gente ver assim, agora vocês estão longe, né? Mas quando tá todo mundo junto, a primeira coisa que a turma faz é fazer uma camiseta, né, da turma. E aí, às vezes, querem botar um desenho, e eu já vi muita gente colocando desenho errado, porque pega da internet sem saber e coloca um desenho errado lá
na camiseta ou nos materiais que vai comprar. Então, vocês precisam também saber disso. E falando em camiseta, quando a turma for organizar uma camiseta, me avisem, tá? Porque como eu dou aula para o primeiro semestre, eu gosto de ter aí as camisetas dos primeiros semestres, quando vocês se organizarem em relação a isso, que é meio uma tradição, né? Fazer uma camiseta da turma. Bom, então aqui a gente tem do enfermeiro é a lâmpada, né? A lâmpada é da enfermagem, só da enfermagem, tá? Não tem nenhuma outra profissão da área da saúde que usa a lâmpada, somos só nós, por conta da história lá da Florence, que a gente já viu. Aí nós temos a cobra, que representa então a alquimia e a magia, né? E a cruz, que representa a ciência. Tá? Então, essas são aqui do símbolo do enfermeiro. Agora, para representar o técnico de enfermagem, o símbolo é a lâmpada, que é da enfermagem, e a seringa, que representa a técnica, né? A técnica em si. Então, os técnicos e auxiliares de enfermagem utilizam esse símbolo. Tá? O símbolo, a cruz e a cobra só são para o nível superior. É importante que a gente também faça essa diferenciação, né? Por quê? Por símbolo superior, porque a gente trabalha com a parte científica, coisa que os técnicos não trabalham. Os técnicos e auxiliares trabalham só com a técnica, tá? Então é importante a gente saber essa diferença também. Em relação à cor, a nossa cor da profissão é a cor verde, né, que representa aí a paz, a tranquilidade, a cura e a saúde. A cor verde também é a cor designada para os cursos da área da saúde, né, de uma maneira geral. A cor verde, ela tem esse simbolismo da área da saúde. Então, quando vocês forem formar, a cor de vocês, que representa a área da saúde, vai ser a verde, né? Mas a cor verde, ela também representa todos os cursos da área da saúde. Então, no dia da formatura, vocês vão estar de verde, a medicina também vai estar de verde e a educação física também vai estar de verde aqui na Unemate. Se vocês forem em outras formaturas, observem que todos aqueles que tiverem com a cor verde, né, no cinto, são os cursos da área da saúde. Essa é a cor da área da saúde, né? E da enfermagem também é a cor da nossa profissão. A pedra símbolo da enfermagem é a esmeralda, né? Por ser verde. E aí aqui um exemplo da onde a gente usa, né, essa representação, que são, por exemplo, nos anéis, né? Que tem tradição aí, principalmente as meninas, de usarem o anel da, da profissão. Né? Então, vejam que os anéis, ele tem duas plaquinhas, né? Um lado representa, então, aqui a cobra com a cruz, né? Que representa a magia e a ciência, e do outro lado está a lamparina, e no centro está a cor aí, que é o verde, né? Seria a esmeralda, a pedra da enfermagem. Então, aqui o anel é só uma maneira de representação mesmo, tá, gente? Não é nada obrigatório nem nada disso, é só para vocês verem onde isso se aplica, né? Mas assim, às vezes o pessoal vende aí colar com o símbolo da enfermagem, agora tá na moda umas pulseirinhas cheias de adereços, né? Então tomem cuidado quando forem comprar para não às vezes passar informações equivocadas aí para vocês, né? O que representa a nossa profissão de enfermagem é a lamparina mesmo, mas como nós somos voltados para a ciência, a gente tem a cobra e a cruz também como nossa representação de ciência. E a cor verde vai ser a nossa cor. E esse aqui é o nosso juramento, né, que vocês vão fazer daqui a alguns anos no dia da formatura de vocês. Esse aqui é o juramento regulamentado pelo comitê, pelo COFEM, pelo nosso conselho, né? E todos os cursos de enfermagem fazem esse mesmo juramento, né? E é interessante aí que nos momentos das formaturas, né, a gente faz esse juramento, tanto os que estão formando quanto aqueles que já são formados, né? Vocês não podem ainda jurar, porque vocês não terminaram o curso, mas eu posso jurar, então eu vou ler para vocês esse juramento. Solenemente, na presença de Deus e dessa Assembleia, juro
dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me foram confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população, manter elevados os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. Assim eu juro. Então, toda vez que vocês, depois de formados, ouvirem esse juramento, a gente termina com a frase assim eu juro. Né? Então, esse é o nosso juramento. E nós temos também uma resolução de 2001, a 265, também do nosso conselho, que instituiu a música Amor e Luz como símbolo da enfermagem brasileira. Então, depois eu vou botar para vocês ouvirem a nossa música. Né? É interessante que essa música Amor e Luz até então não se tinha, né, nenhum hino da enfermagem, e aí foi feito um concurso naquele programa do Raul Gil, né, em 2001 foi feito um concurso, e aí desse concurso o vencedor, né, foi Luz e Farias, né, que fez a letra, né, e a música, e aí passou por esse concurso lá no Raul Gil e ganhou a música chamada Amor e Luz. Depois eu vou passar para vocês. É um hino, tá, gente? Não é uma música assim de sair cantando por aí todo dia, mas é uma representação e nós temos a nossa música, né? Coisa que outras profissões também não têm, e é interessante que a gente conheça, pelo menos, né? Para a gente ter uma noção, né? Isso, Ana Carolina, agora eu consegui botar o chat, é gato por lebre, né? Cuidado para não comprarem gato por lebre, tá, gente? E nós temos sim uma música, depois eu vou passar para vocês. Eu já até decorei ela de tanto ouvir, mas com o tempo, ela é aquelas musiquinhas chiclete, sabe? Gruda na cabeça da gente. É bem bonitinha. E aí nós temos, então, em relação aos conselhos, né? Nós temos um conselho internacional de enfermeiros, tá? Que é gerido por enfermeiros. Nós temos representados nesse conselho internacional 136 países, tá? Não são todos os países do mundo, mas é uma boa parte, né? É gerido por enfermeiros. Esse conselho é de 1899, então vejam que é um conselho bem antigo, né? E eles trabalham com a intenção de implantar políticas que sejam iguais a nível mundial. Tá? A ideia é que esse conselho aí apoie os enfermeiros de todos os locais. Né? Tem um site desse conselho. Para falar bem a verdade para você, eu tenho uma maneira de você se cadastrar, né, se inscrever nesse conselho. Eu não sei qual que é os requisitos que precisam ter. Eu sei que pode ser desde o estudante até os enfermeiros já formados. Lá no site tem uma parte do site que é em português, né? É português de Portugal, mas dá para vocês lerem tranquilamente. E se vocês quiserem, vocês já podem, então, fazer parte desse conselho, né? É interessante que esse conselho, ele trabalha para fazer padronizações da enfermagem do modo internacional. Então, esse conselho tem trabalhado nos últimos anos num projeto bem grande, que é fazer fazer a classificação dos diagnósticos de enfermagem, né, num padrão internacional. Eles estão trabalhando nesse projeto há algum tempo para fazer essa padronização. Então, é importante vocês ficarem ligados também. Esse conselho também trabalha fazendo trabalhos de educação continuada. Então, tem alguns cursos que eles fazem, tem congressos, né, internacionais que a gente pode estar participando. E agora com a pandemia está tudo virado de cabeça para baixo, mas quando reestabelecer, né, tem os congressos internacionais a qual vocês podem ir e estar participando, né, o que é bem legal. Também tem um site disponível, depois eu passo lá para vocês dar uma olhadinha nele.
E aí, aqui são os nossos conselhos de classe, né? Nós temos, então, o nosso Conselho Federal, que é esse símbolo aqui, que é o COFEN, né? Que é Conselho Federal de Enfermagem. Esse aqui é o símbolo do COFEN, tá? Veja aqui que tem a lamparina, a cruz e a cobra, né? Que é o nosso símbolo. E nós temos o COFEN, ele é a nível federal, tá? Ele é a representação maior da enfermagem aqui no Brasil, e nós temos em cada estado os CORENs, né, que são os conselhos regionais. O símbolo do COREN é muito parecido com o COFEN, a diferença é que muda o R aqui pelo F, e aí cada COREN tem o seu símbolozinho do estado aqui nessa bolinha. Tá? Então, a gente tem um COREN para cada estado e um para o Distrito Federal, né? E aí a gente tem as funções, então, do Corém. O COFEN sempre faz a decisão maior e os Corens fazem as decisões regionais, tá? Então, o nosso conselho de classe, ele foi criado através de uma lei, né, em 73, não faz muito tempo assim, mas foi criado o Conselho Federal e os conselhos regionais. Tá? Esses conselhos federal e regional, eles estão vinculados ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e o que a gente tem que entender é que esses conselhos, eles são órgãos disciplinadores do exercício da profissão, tá? Então, eles são órgãos disciplinadores. O que que é isso? Eles vão coordenar as relações em relação ao nosso serviço, tá? Eles que determinam o que a gente vai poder fazer e o que a gente não pode fazer, tá? Isso é função do conselho de classe, tá? Eles são órgãos disciplinadores. Então, se a gente faz alguma coisa errada, é eles que vão fazer o processo de disciplinar, né? É eles que fazem as resoluções, é eles que fazem as fiscalizações do exercício da nossa profissão. Tá? Uma coisa que a gente tem que entender, já tem que ficar claro, é que o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem não são eles que decidem as relações salariais. Tá? Eles são órgãos disciplinadores, então eles definem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, mas eles não têm relação assim, não fazem, não tem, eles não têm poder em relação aos vínculos empregatícios relacionados às partes salariais, tá? Eles estão, claro, brigando para ser aprovado a o projeto de lei que determina o piso salarial e a jornada de trabalho, mas eles não têm como base fazer isso, tá? Eles são órgãos disciplinadores. Então, é importante que a gente entenda isso. Outro detalhe: o Corém, nós somos obrigados a fazer o registro nele assim que formamos, para que seja possível nós exercermos a nossa profissão, tá? Para exercer a profissão de enfermagem, assim que você forma, você precisa se cadastrar no Corém, tá? Para exercer a sua profissão. E aí, depois de cadastrado, você tem que pagar uma anuidade para continuar exercendo a sua profissão, né? Então, todo ano você paga um valor para poder continuar sendo enfermeiro cadastrado, digamos assim, tá? Não adianta só formar, também tem que fazer o cadastro para no conselho. Isso, Ana Caroline. No caso de negligência, imprudência, imperícia, quem faz esses trâmites, né? Quem faz esse julgamento é o Corém. E isso, a gente tem que pagar por ano mais ou menos aí. Eu não sei se foi 340, eu acho que 340 é o valor parcelado, e aí se você paga à vista, você ganha desconto, mas é mais ou menos esse valor aí, Sara. Todo ano a gente tem que pagar, em média, R$ 340 para o conselho
de enfermagem para continuar exercendo a nossa profissão, né? É o conselho que regulamenta que você está apto para estar exercendo a sua profissão. Depois eu vou pegar para mostrar para vocês a carteirinha do Corém. Como eu tô de muleta, eu vou demorar muito se eu for lá. Daqui a pouquinho eu vou e pego e mostro para vocês. Estranho, né, prof? A gente tem que pagar para trabalhar, a gente tem que pagar para ajudar. Temos que pagar para trabalhar, né? Você não consegue um serviço se você não tiver cadastrado no Corém, né? É um pré-requisito aí para você trabalhar, né? É porque é um órgão regulador, né, gente? Então, assim, é eles que fazem a verificação se o seu certificado realmente vale, se você não comprou esse certificado. Enfim, é um processo burocrático. E não é só a nossa profissão que tem isso, tá? Todas as profissões bachareladas, detalhe, todos os bacharéis têm essa questão de ter que ter uma carteirinha que comprove que você está apto a trabalhar. Todos os cursos bacharelados. Então, tem também na medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, todos têm que pagar para o seu conselho para poder trabalhar, tá? Todos os bacharéis têm isso. Aí vale também para as engenharias, né? Para os outros cursos também. A OAB, no direito, enfim, tem todos os cursos bacharelados têm que ter essa passagem pelo conselho para poder exercer a profissão. Tá? Então, não é uma coisa só nossa também, às vezes a gente fica brigando, é só nós. Não, é todos os cursos bacharelados precisam ter o conselho de classe, precisam ter a sua carteirinha. Tá? Não tem como fugir disso, infelizmente. Além dos conselhos que fazem essa questão disciplinar, a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem também, que foi criada em 1926, né? A Associação Brasileira é um grupo de enfermeiros, né, que lutam pela enfermagem. Né? A associação, ela não tem nenhum vínculo, né, obrigatório com a profissão. A função da associação é reunir pessoas para discutir os problemas da categoria, né, e fazer força política, né, em relação aí, por exemplo, à aprovação dessa lei do piso salarial. Mas a associação, ela não tem nenhuma função direta dentro da profissão, tá? Ela não atua no nosso exercício profissional. Só quem atua no exercício profissional é o COFEM e o COREM. Tá? A associação, a função dela é lutar ali pelos direitos da categoria, né? Fazem essa questão aí de grupo, né, gente? A gente precisa ter essa união de classe para conseguir melhorar. Então, a associação tem essa visão. Uma coisa que é muito interessante da associação são justamente os encontros que a associação faz, né? E os cursos que a associação também faz. Geralmente os encontros são seminários ou são congressos para discutir os problemas da enfermagem e que são atividades muito interessantes, né? Que tem um processo de discussão política também muito forte envolvida. Nós temos a Associação Brasileira de Enfermagem, em alguns estados tem a subsede estadual da associação. Aqui no Mato Grosso, a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem Mato-Grossense. Tem uma subsede instalada aqui no estado de Mato Grosso. Depois eu vou mostrar para vocês também o site. Vocês podem se associar também como estudantes. Como estudante, eu não sei se tem que pagar uma taxa, mas como profissional, para você ser associado, você paga uma taxa, e aí você tem algumas regalias, como, por exemplo, receber a associação ela tem uma revista científica, né, de artigos sobre a enfermagem, e você tem acesso a essa revista aí como bonificação, caso você seja associado. Eu não sei dizer para vocês qual é o valor hoje que está para associar, né? Aí a Sara já olhou lá, o aluno paga R$ 80 para estar associado, tá? Então é uma coisa opcional, é mais para você ter então algumas regalias aí em relação aos acessos, mas o mais interessante é participar mesmo das discussões, né?
Nós tínhamos há um tempo atrás uma enfermeira que trabalhava aqui em Cáceres, dava aula para gente, que era da comissão da diretoria da associação, era a enfermeira Mona Lisa, agora ela não trabalha mais aqui em Cáceres. E nós temos também a Federação Nacional dos Enfermeiros. Tá? A Federação Nacional dos Enfermeiros, ela tem como principal função centralizar as reivindicações em relação à parte trabalhista. Tá? Ela foi criada em 89, né, com a junção de vários sindicatos, né, vários sindicatos estaduais se reuniram e decidiram criar essa Federação Nacional dos Enfermeiros, né, e em 89, então, eles criaram essa Federação Nacional. A função delas também é fazer uma representação de classe, né, mas ela mais no sentido das questões trabalhistas, né? Não a Associação Brasileira de Enfermagem, ela está voltada mais para a questão científica, né? De incentivar a pesquisa, de incentivar a discussão teórica, né? E científica da enfermagem. A Federação, a Federal Nacional dos Enfermeiros, a função dela não é bem essa, a função dela é discutir problemas trabalhistas, né? A Federal Nacional, a Federação Nacional dos Enfermeiros, né? O Federal Nacional dos Enfermeiros, como queiram, a ligação dela é com o sindicato. Tá? É com o sindicato, a briga dela é trabalhista, né? Então, aí tem relacionado, ela é uma federação relacionada à CUT, relacionada aos sindicatos dos trabalhadores, enfim, ela tem uma função mais partidária mesmo, né? Uma briga mais política mesmo, e não científica, como é a Associação Brasileira de Enfermagem. Tá? Mas é importante que vocês reconheçam. E aí existem outras entidades também. Nós temos os sindicatos de enfermagem. Os sindicatos de enfermagem, eles são estaduais e podem ser também municipais, né? Em cidades muito grandes, como São Paulo, existem até mais de um sindicato de enfermagem dentro do mesmo município. E a versão nacional do sindicato é justamente a Federação Nacional de Enfermagem, né? Os sindicatos, a função deles é justamente verificar as questões de trabalho, tá? Então, eles verificam a questão do salário, a questão da carga horária, né? A questão das contratações, das demissões, a parte trabalhista. Enquanto o Corém e o COFEM se preocupam com a parte disciplinar, tá? A parte ética, moral, disciplinar. O sindicato está preocupado com essa questão do valor, da carga horária. Tá? Então, quando a gente quer discutir questões de salário, questões de trabalho, a gente tem que discutir com o sindicato, porque é o sindicato que determina o piso da categoria, é o sindicato que determina a carga horária da categoria, né? Enquanto o Corém e o COFEM, a gente vai discutir o que pode e o que não pode fazer, tá? Então, a gente precisa entender essa divisão para a gente não sair falando besteira, tá? Porque acontece muito discurso de enfermeiro falando assim: ah, esse Corém não faz nada, a gente ganha pouco por causa do Corém. A função do Corém não é ver questões de salário. Quem vai ver questões de salário é o sindicato. Então, vamos falar com a entidade correta, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aqui no Mato Grosso, a gente tem o Sindicato de Enfermagem, tá? Que está presente, né? A sede está presente em Cuiabá. O presidente do sindicato é um enfermeiro chamado Dejamir. Aqui em Cáceres, nós não temos representantes do sindicato, tá? Não tem nenhum sindicalizado. Teve um ano que eu fui representante aqui, mas depois eu larguei mão, porque eu não estava dando conta de fazer as duas coisas, e depois que eu saí não teve mais ninguém que pegou o sindicato.
tá? E aí a gente tem que também ter cuidado, porque o sindicato aqui no Mato Grosso, ele é bem fraco, tá? Ele não tem muita força, ele tem poucas pessoas filiadas, porque vocês vão ver agora que é uma coisa opcional você participar ou não do sindicato, né? Então ele tem pouca força. E por conta disso também se você não tem força, se você não tem gente, fica difícil você ir para a guerra, né? Quando a gente vai lutar pelos nossos direitos, a gente tem que ter um grupo grande, porque senão a gente acaba perdendo. Mas enfim, nós temos sindicato, então, aí, estaduais, aqui é o Dejamir, que é o nosso representante, e o sindicato, toda vez que você aciona ele vem aqui na cidade, mas ele vem para questões trabalhistas, tá? Então, é interessante que a gente saiba essa diferença, né? O sindicato é questões trabalhistas. É se está assinando a carteira ali do indivíduo na clínica, se ele está fazendo a hora correta, se ele está recebendo o salário correto, enfim. Agora, questões disciplinares é o COREM, tá? O COREM tem a sede em Cuiabá, onde fica a presidência do COREM, mas tem subsedes em várias cidades aqui do Mato Grosso, e Cáceres tem uma subsede do Corém, tá? Quem mora aqui em Cáceres, a subsede do Corém aqui em Cáceres é naquela, eu não vou lembrar o nome da rua agora, mas é ali, naquela rua paralela ao Banco do Brasil, tá? Quem conhece aqui Cáceres, não tem o estacionamento na frente do Banco do Brasil, você atravessa o estacionamento, do lado, você atravessa o estacionamento do lado direito, tem um prédiozinho ali, um sobrado, e o Corém é na parte de baixo ali, depois eu pego o nome da rua para vocês. Tá? E aí nós temos também as sociedades especializadas, né, que são aquelas que juntam os especialistas de cada área. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem um monte de sociedade especializada. Basicamente, cada especialização tem a sua sociedade. A função dessas sociedades é reunir os enfermeiros especialistas para discutir a parte científica e teórica aí da profissão na parte especializada mesmo. Então, aqui temos exemplos do SOBEM, tá? Que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Nefrologia. Eu trouxe ele de exemplo porque foi uma associação que eu fui cadastrada durante alguns anos, tá? Todas essas associações precisa-se pagar também uma taxa para você fazer parte e para você ter acesso ao material que eles produzem relacionado à profissão. Tem também a ABINT, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva, tá? Em terapia intensiva. Tem a ABENFO, que é a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras também, que é uma associação bem forte, tá? Que tem um grupo bem grande, bem fortalecido, por conta agora dessa discussão dos partos domiciliares, né? Então, essas associações, a função dela é discutir a parte científica mesmo dentro de cada especialidade. Então, se vocês escolherem uma especialidade, é interessante procurar a sua associação. Aí eu trouxe aqui esse quadro que foi feito pelo Corém de Goiás. Ó, a gente identifica o Corém, da onde que ele é, por essa bolinha aqui. Pelo Corém de Goiás, foi publicada essa matéria, falando sobre essas diferenças, tá? Para que a gente não peça ajuda no lugar errado ou não fale mal da pessoa errada, tá? Então, aqui a gente tem o ano de fundação, né? O Corém e o COFEM foram fundados em 73. A ABEM teve início em 26, né? E aqui eles botaram a seção de Goiás em 48, né? Porque aqui essa reportagem ela é de Goiás. E o sindicato depende de cada sindicato. Cada sindicato se montou em determinado ano. A participação do profissional no Corém, ela é obrigatória para exercer a profissão. Então, se você vai exercer a profissão de enfermeiro, você precisa estar associado no Corém para ter a sua carteirinha. Na ABEM é facultativo você participar ou não, e no sindicato também é facultativo.
um investimento, né? Ou seja, ele coloca aqui como investimento, né? Mas a gente tem, então, no Corém, o pagamento de anuidade conforme a resolução do COFEN. Então, todo ano sai uma resolução falando qual que vai ser o valor da anuidade. Na ABEM também tem um pagamento já pré-estabelecido de quanto você vai ter que pagar por mês. E o sindicato, quando você vira sindicalista, tem um desconto mensal na sua folha de trabalho, tá? Direto lá do seu salário sai esse desconto para o sindicato. Até a última vez que eu mexi com o sindicato, era 5% do seu salário você doava para o sindicato, tá? Era o valor do desconto, e esse desconto era mensal, tá? Quando que você pode se associar? Então, no Corém é quando você termina o seu curso, né? Sendo ele técnico ou superior. Na associação, você pode já estar participando como aluno, né? E o sindicato, você só pode participar depois que você tiver o Corém, tá? Porque se você não tem o Corém, você não pode exercer a sua profissão. Se você não pode exercer a sua profissão, você não pode ser contratado, né? Então, se você não pode ser contratado, você não pode ser sindicalizado. Tá? Então, só depois que você tiver seu Corém, aí você pode ser sindicalizado. A localização. Os Coréns têm a localização estadual e também municipal, depende de cada cidade, cada estado. Geralmente eles colocam o Corém assim, uma na capital, né, que é onde é a central, e aí as cidades que têm um número X de profissional vai abrindo subsedes. Aqui na subsede de Cáceres, a gente não tinha, eu não sei agora se nesse último concurso veio para cá uma fiscalizadora, tá? Mas nós temos uma secretária que mexe com a parte burocrática, e é para ter uma fiscal também aqui em Cáceres. Tá? Esse fiscal é um enfermeiro que faz esse trabalho. Na ABEM, ela está presente em 24 estados, né? Então, não são todos os estados que têm, o Corém é obrigatório em todos os estados. A ABEM, aqui em Mato Grosso, também tem, mas tem alguns estados ainda que não tem sede, né? Porque aqui tem 24, nós somos 27. E o sindicato pode existir até mais de uma na mesma cidade, aí depende de cada cidade. Tá? E aí aqui está a função, tá? Então, do Corém, ó, é o registro profissional, é a instituição de processos éticos, em relação à orientação e fiscalização das leis, dos decretos, do código de ética, das resoluções, é emissão de parecer, é orientar sobre as especialidades e receber e apurar as denúncias relacionadas ao exercício da profissão. Então, vejam que a função do Corém ela é disciplinadora, certo? Não tem aqui, ó, o Corém não vai decidir sobre carga horária, o Corém não vai decidir sobre salário. Tá? O Corém vai decidir o que está lá no comitê de ética, o que a gente pode ou não fazer. A associação, a função da associação é incentivar, né? Então, a solidariedade e de cooperação entre os associados, né? Fazer esse crescimento, essa conversa entre os vários locais, é a promoção de desenvolvimento técnico, científico, cultural e político da enfermagem, é a defesa dos interesses da profissão, é a articulação com organizações de setor de saúde, de sociedade civil organizada, das políticas e programas nas universidades, tá? Então, é a função de discussão da parte teórica, da parte científica. E o sindicato? O sindicato é fiscalizar os direitos trabalhistas, é verificar a insalubridade, é averiguar as questões de assédio moral, de assédio sexual dentro do trabalho, é a luta para aprovar piso salarial, tá? É a atualização das tabelas, dos valores, quanto a gente pode receber por cada serviço, é firmar convênios para os profissionais da categoria, orientar sobre o mercado de trabalho e homologar as rescisões de contrato de trabalho. Então, veja essa grande diferença. O sindicato é que vai lutar para as questões trabalhistas. O Corém e o COFEN é questões éticas, morais do exercício da profissão. Tá? Então, vamos reclamar com a pessoa certa. Tá? Porque é muito comum, vocês vão ouvir muito isso, a pessoa fala assim, esse Corém não faz nada, a gente ganha pouco, que não sei o quê, por causa do Corém.
Isso não é função do Corém, tá? Vamos dar nome aos bois e reclamar para a pessoa certa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí quando for falar. Isso eu acho importante vocês já saberem desde agora, para não ficarem falando besteiras, porque o que eu escuto de gente falando besteira em relação é o sindicato que tem que fazer isso, é o Corém que tem que fazer, tá? Então não vamos ficar falando que a gente não sabe, tá? Isso é uma das coisas que a gente tem que bater o pé desde o início, é saber com quem que a gente briga, tá, gente? A gente não pode sair brigando com as pessoas erradas. Porque mostra desconhecimento, né? Agora eu vou compartilhar com vocês a música da enfermagem, para vocês relaxarem um pouquinho, conhecerem a nossa música, para depois a gente discutir mais algumas coisas relacionadas aí à nossa profissão. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês a musiquinha, porque tem a letra para vocês aprenderem. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. Peraí, não tá aparecendo ainda para vocês, né? Peraí. Tá sim, professora, pode soltar. Peraí, que agora eu tirei aqui. Faz a dor ficar menor, o seu olhar apaga. Amor e luz no silêncio das noites, o guardião da vida, basta você chamar. Vive a vida pra tantas vidas, muitas vezes sem saída, nem o tempo cura às vezes essas feridas, mas o sedativo é sempre o bom amigo, o enfermeiro, a enfermeira, transcendem suas lutas pelos leitos. O enfermeiro, a enfermeira, já é lei de nossos corações. Amor e luz, amor e luz, amor e luz. Uma bandeira branca avisa, a vida sempre vale mais. Amor e luz, amor e luz, chama acesa a vida de tantos hospitais. Vive a vida pra tantas vidas, muitas vezes sem saída, nem o tempo cura
do enfermeiro e a enfermeira já pregou na minha cabeça. Ela é meio chicletinho mesmo. É bem melosa, né? Muito amor, muita luz, mas tudo bem. Eu acho que foi uma modo de representar aí também. Enfim. Sem falar que foi através de uma coisa, né? Do concurso, né? Então também tem essa visão de como as pessoas enxergam e tudo mais, mas enfim, é uma coisa que é nossa, né? Então a gente tem que saber também. Eu gosto também dela, às vezes, toda vez quando eu tenho que dar aula, essa aula, acabo ouvindo ela e me agrada ouvir, não me incomoda muito, não. Eu queria mostrar para vocês a carteirinha do Corém. A mim, enquanto estava tocando a música, eu fui ali pegar. É que fica invertido aí para vocês, né? Mas é isso aqui, a carteirinha do Corém, tá? Ela parece uma carteira de motorista, tá? Ela vale como carteira de identificação, tá? Então, aqui tem todos os nossos dados. E aí, aqui em cima, ó, bem aqui, não sei se dá para ver, acho que fica mais fácil já. Depois eu bater uma foto e mandar aí no grupo para vocês, vou bater uma foto e mandar. Mas aqui em cima tem um número, esse vermelhinho é o meu número, tá? No Corém. Esse número eu tenho que apresentar toda vez que eu pratico alguma atividade da enfermagem, eu tenho que botar o meu número além do meu nome, tá? Para mostrar que eu tenho esse número. Tá? Então, o meu é 169950, é meu número. Então, no meu carimbo tem esse número, né? E aí, todo lugar que eu assino, eu tenho que botar esse número, que é o meu número de identidade profissional. Tá? Essa é a minha identidade profissional. O que tem de interessante aqui, e aí aqui também, eu vou bater uma foto e mandar aí no grupo para vocês, para ficar mais fácil de visualizar, né? Do que eu mostrar aqui. É interessante que vale como uma carteira de identidade, né, em todo o território nacional, a nossa carteira do Corém. E só que assim, se eu for trabalhar em outro estado, eu tenho que abrir outro Corém para mim. Tá? Então, dependendo do estado que eu for trabalhar, eu tenho que ter outro Corém. Cada estado é um Corém diferente. Então, se você mora numa cidade assim que é vizinha de outro estado e você trabalha de manhã num hospital, de tarde no outro, você vai ter que fazer 2 Corém para você. Tá? Isso não é muito legal, porque daí você tem que pagar 2 vezes. Mas faz parte aí, então, do processo de... Ai, tá ficando tremida a foto aqui, não tô conseguindo bater direito. Eu vou bater para vocês verem. Professora, é só para confirmar aqui que eu estava anotando, mas eu não sei se eu anotei certo. Então, a Associação Brasileira, ela que também trabalha lá no desenvolvimento de técnicas e pesquisa? Também. Ela é uma grande provedora de ideias, sabe? Ela junta um grupo para discutir, e aí, com aquela discussão, eles mandam para o Corém, e aí o Corém, às vezes, institucionaliza, né? Eu mandei aí para vocês verem no grupo do WhatsApp a carteirinha do Corém. Aí institucionaliza alguma das técnicas que eles solicitam. Né? Porque, por exemplo, assim, é o Corém que determina, por exemplo, que eu posso passar uma sonda. Aí, digamos que um grupo se junta e descobre uma técnica nova. Para essa técnica funcionar, o Corém tem que regulamentar. Então, a associação ela se junta, discute essa técnica nova e manda para o Corém avalia e determina. Então, eles também têm essa questão da parte científica. Tá? Isso também tem essa questão da parte científica aí, que é muito interessante. Tá? Mas é importante que vocês conheçam bem essa diferença entre os dois. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu já deixei lá, não sei se vocês já observaram na nossa sala, da aula passada, tá marcado aqui, ó, eu botei aqui para vocês, deixa eu ver se tá aparecendo.
Aí, tá aparecendo aí para vocês. Aqui, ó, aqui tem todos os links, todos os sites, é só vocês clicar aqui, do CONFEM, do COREM, da Associação Brasileira, da Associação do Mato Grosso, do Conselho Internacional dos Enfermeiros e do Sindicato de Enfermagem. Tá? Então, é interessante depois vocês passarem aqui, dar uma olhada nesses sites, né? Recomendo o site, principalmente do COFEM, tá? Porque o site do COFEM é aquele de maior destaque e ele sempre traz as notícias novas aqui, do que está acontecendo, então é importante a gente ficar acompanhando também aqui o que está acontecendo, tá? E até vocês pediram para me avisar o que ia acontecer lá em relação ao projeto de lei. Infelizmente, não entrou para votação ainda, e tem essa briga aí do pessoal, tanto do COREM, como da associação, como dos sindicatos, está pressionando o os senadores a fazer a votação. Tá? Mas o processo é bem difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Mas vamos que vamos. Certo? Perguntas sobre essa parte dos nossos símbolos, dos nossos conselhos? Tranquilo, prof. Então, beleza. Então, outra coisa que eu quero conversar com vocês hoje é justamente sobre o exercício da nossa profissão. Tá? Porque, assim como a gente tem esses órgãos reguladores, a gente tem leis que determinam o que a gente pode fazer ou não, né? Eu sei que vocês estão entrando agora, não têm noção ainda de tudo que a enfermagem faz, mas pelo menos na parte teórica a gente tem que ter uma noção para poder até explicar o que é enfermagem para os outros, né? Se a gente não conhece o que a gente faz, não vai sair do lugar, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui um slide, depois eu vou passar esse slide lá para vocês, lá na sala, porque esse aqui não precisa decorar os números, negócio nem nada, tá, gente? É só para a gente ter uma noção de como que as coisas foram evoluindo em relação à enfermagem aqui no Brasil, porque isso explica muito o modo como a gente está hoje. Tá? Essa briga que a gente tem ainda de não conseguir instituir, por exemplo, a carga horária, não instituir um piso salarial nacional, né? Porque cada sindicato acaba botando o piso no seu estado, então tem estados que pagam mais, tem estados que pagam menos, depende muito do sindicato, então tem todos esses fatores aí que estão interferindo. Então a gente tem que entender como é que isso aconteceu ao longo dos anos. Tá? Então, só para a gente voltar na aula anterior, a gente tinha falado sobre as primeiras escolas de enfermagem aqui no Brasil, e aí nós temos um decreto de 1890, tá? Faz muito tempo, 1890, teve esse decreto que instituiu a primeira escola de enfermagem. Tá? Lembram lá que essa década de 800, né, a Florence nasceu em 1820, depois ela foi para a Guerra da Crimeia, todo o processo dela expandir as ideias dela, em 1890, então temos a primeira escola de enfermeiros e enfermeiras aqui no Brasil. Tá? O interessante que eu deixei aqui tudo para vocês é que esse decreto é bem curtinho, né? E aí ele coloca que onde foi a nossa primeira escola? A primeira escola, ó, foi o Hospício Nacional de Alienados. Então, lá nesse hospício, lembra lá que eu contei para vocês desse primeiro local, onde foi destinado para o preparo dos enfermeiros e das enfermeiras. Né? Então, o Hospital Nacional de Alienados, que hoje é a escola não, o Hospital Alfredo Pinto, né, a Escola Alfredo Pinto, que é da UFRJ,
né, lá no Rio de Janeiro, foi o primeiro, então, hospital destinado a preparar os enfermeiros e as enfermeiras, né? E aí, o que o curso precisava ter? O que os enfermeiros iam estudar? Noções práticas de propedêutica clínica, noções gerais de anatomia, psicologia, higiene hospitalar, curativos, pequenas cirurgias, cuidados especiais e certas categorias de enfermos e aplicações de banhoterapia. Então, basicamente, era essa a nossa função. Administração interna e escrituração do serviço sanitário e econômico das enfermarias. Cursos teóricos se efetuarão 3 vezes por semana, em seguida as visitas às enfermarias e serão dirigidos pelos internos e inspetores sobre a fiscalização do médico e superintendente do diretor-geral. Então, vejam como que era o curso que era aplicado. Tá? Então, a gente não tinha enfermeiros nos hospitais, porque não existia, essa foi a primeira escola. Então, a gente ficava sobre fiscalização do médico e do diretor-geral, tá? Então, aqui já se forma também aquela visão que a gente é subordinado ao médico. Vejam como que as coisas vão se montando. Para ser admitido, quem quisesse ser enfermeiro ou enfermeira, tá? Aqui já podia, ó, tantos ambos sexos, precisava ter mais de 18 anos, tinha que saber ler e escrever corretamente e conhecer a aritmética elementar e apresentar atestados de bons costumes. Tá? Vejam que a grafia está desse modo porque se copia a lei conforme ela foi escrita, tá, gente? Isso aqui é 1890, então era outro tipo de português. Aí aqui estava em relação aos valores que a pessoa ia receber por estar trabalhando nesse local, porque ela ia estudar, mas ia trabalhar também. Então, podem ser admitidos, ó, os primeiros, né, quem estava no primeiro ano, não poderiam exceder 30 horas, além de ganhar aposentos e alimentação, e terão direitos no primeiro ano a 20 réis mensais. Né? No segundo ano, depois do primeiro ano de aprendizagem, ganhariam 25 réis mensais. E os empregados que ficariam no serviço, né, poderiam continuar trabalhando se caso fossem aprovados. E os alunos que ganhassem prêmio, né, os melhores alunos, ganhavam então 50 réis por mês, né, ganhavam uma gratificação para continuar as atividades. No fim do curso, que pode ser feito em 2 anos no mínimo, então você tinha que ficar 2 anos estudando, seria conferido então um diploma que era passado pelo diretor-geral do hospital. E o diploma, então, daria preferência a esse profissional a trabalhar nos hospitais e exercer a profissão durante 25 anos até a aposentadoria. Tá? Então, já teria aqui um indício aí de como seria o nosso processo de trabalho. Né? E aí, enquanto estivesse lá, você ficaria sujeito às penas disciplinares do serviço. Tá? Isso aqui foi instituído pelo Manuel Deodoro da Fonseca, né? Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, ainda na Primeira República. Tá? Então, vejam que a gente tem aí esse processo que começa a enfermagem com essas dificuldades de entendimento de algumas coisas, né? Até porque nós, nesse primeiro momento, como não tinha outros enfermeiros, acabava ficando sob vigilância dos médicos nesses hospitais. E aí se trabalhava nesse hospital alienado, que era um sanatório, na verdade, né? Que era onde ficava não só os doentes, mas também os loucos, os pobres, os abandonados, né? Ficavam nesse sanatório. Então, nós começamos dessa maneira aqui no Brasil. Depois, em 1931, olha o tempo que passou, 1890 a primeira escola. Em 1931 é que se foi regulamentar o exercício de enfermagem no Brasil e falar sobre as escolas de enfermagem. Muda um pouquinho como que seriam essas escolas. Tá? Então, a primeira vez que nós fomos reconhecidos como profissão no Brasil, como uma profissão autônoma, é em 1931. Tá? Então, vejam que demora um bom período de tempo
desde a primeira escola até a gente ser vista como uma profissão autônoma, né? É importante a gente ver esse período de tempo. Aí, em 32, sai um decreto sobre a fiscalização do exercício da medicina, da odonto, da medicina veterinária, do farmacêutico, da parteira e das enfermeiras. Então, um ano depois, sai o que deve ser feito, e aí tem nesse decreto o que o enfermeiro poderia estar fazendo, tá? Eu não vou me atentar a entrar em detalhe de cada uma, porque isso é só para a gente entender o contexto que foi passando. Aí vejam aqui que quando a gente entra lá para pegar as leis, ela aparece aqui quando esse decreto mudou, tá? Então, isso aqui foi em 1932. Esse decreto foi mudar em 1991, gente. Tá? Olha o tempo que se demora para fazer ocorrer mudanças, tá? É muito tempo. Depois, em 49, tem uma lei nova sobre o ensino de enfermagem no Brasil. Aí, aqui é muito importante, gente, porque olha só. Lá em 1890, lembram que eu li para vocês? Enfermeiros e enfermeiras. Só tinha enfermeiro e enfermeira. Não tinha outra figura da enfermagem dentro do grupo da enfermagem. Era só um enfermeiro e a enfermeira. Em 49, após uma longa discussão, porque em 49, lembra aquelas enfermeiras que vocês estudaram? Que vieram lá dos Estados Unidos para cá, ou aquelas que foram estudar na França e voltaram? Vocês pesquisaram sobre elas? Essas mulheres, elas estavam nas direções já das escolas, né, de enfermagem, a Laís, né, a Laís Neto, a Raquel Lobo, várias delas estavam nessas instituições. E aí o que aconteceu? A quantidade de enfermeiros que elas formavam não dava conta de atender todas as atividades que precisavam dentro do hospital. Não dava, tá? E aí, o que aconteceu aqui nessa lei, que é importantíssima, em 49, tá? 49 é agora, recente, tá, gente? Não é 49... Talvez o pai de vocês estava nascendo. Não, 49 talvez os avós de vocês estavam nascendo. É, mais ou menos, né? Não é muito tempo. Em 49, há esse decreto aqui, então, que determina, olha aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, ó, o ensino da enfermagem em 2 cursos. O curso de enfermagem e o curso de auxiliar de enfermagem. O curso de enfermagem terá 36 meses, compreendindo os estágios práticos, e o curso de auxiliar será de 18 meses. Tá? Então, vejam, em 49, se cria dentro da enfermagem 2 categorias: o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. Tá? E aí o que acontecia? Esse auxiliar de enfermagem seria formado mais rápido, né? Porque ele só ia estudar 18 meses. Ele não seria um enfermeiro padrão, mas ele saberia atuar dentro do hospital, ajudando com algumas atividades. Tá? Então, veja, em 49 tem essa subdivisão dentro da enfermagem. E isso é muito importante, porque isso se continua aqui no Brasil até hoje. Antes disso, a gente só tinha a figura do enfermeiro. Só que aí tem um detalhe: se vocês lerem essas leis antigas, vocês vão ver que para ser enfermeiro não precisava só estudar no serviço. Se você trabalhasse muito tempo no hospital, 20 anos, você poderia pedir para se transformar em enfermeiro e você se transformava em enfermeiro.
Se você fosse uma caridosa, né, uma freira, uma pessoa da igreja, e você trabalhasse no hospital, você também recebia o título de enfermeiro. Então, não era só estudando que se recebia o título. Se você fosse para alguma guerra e prestasse serviço de saúde, você podia também ser enfermeiro. Então, é legal se vocês puderem dar uma lidinha nesse processo para entender como que isso se formou, né? Por que a gente tem essa visão até hoje da enfermagem como ela é aqui no Brasil. Se a gente olha para trás, a gente entende o que está acontecendo agora. Então, em 49, tem essa discussão, e aí, por conta das próprias enfermeiras, dos cursos de enfermagem aqui no Brasil, se tinha essa necessidade de criar uma outra pessoa que pudesse ajudar no serviço de enfermagem. Por quê? Tinha muito trabalho e pouca gente. E esses 2 anos que era o curso de enfermagem, demorava muito para formar uma enfermeira padrão e se precisava de gente para trabalhar no Brasil. Então, se criou o curso do auxiliar de enfermagem em 1949. Depois, em 55, a gente tem a regulamentação do exercício da enfermagem profissional. Aqui, da divisão do que o enfermeiro vai fazer, o que o parteira vai fazer, tá? E aí, o que o auxiliar vai fazer, tá? E aí, então, faz essa lei, e essa lei que regulamenta o exercício profissional, ela depois vem um decreto que regulamenta, então, esse exercício no território brasileiro, né? Em 61, isso bem mais recente. Tá? E aí falando no quem vai ser o enfermeiro, quem vai ser o auxiliar de enfermagem, o que ele tem que fazer, né? O que ele vai fazer dentro do serviço, tá? Coloca toda essa regulamentação em 61. E aí, com isso, a gente acaba ganhando um pouco mais de destaque, né? Porque a profissão começa a ganhar um pouco mais de autonomia. E agora, né? Como que a gente tá? Isso aqui foi 55, depois 61. Foi o decreto. Depois disso, desculpa, tô voltando para trás. É o que a gente tem agora, tá? Agora, no presente momento, a gente tem a lei 7.498 de 86, que regulamenta o exercício da enfermagem e dá outras providências. Tá? Essa lei é a lei que está ainda em vigor. Então, aqui tem essa lei, e essa lei, ela foi... entrou em vigor depois do decreto 94.406 de 87, que vai regulamentar, então, essa lei. E aí, nesse decreto, então, esse aqui vocês vão ter que decorar, tá? Esse decreto, que regulamenta a Lei 7.498, tem aqui, então, o que é o exercício da enfermagem que a gente pratica atualmente. E aí, lembra que eu falei para vocês que em 49 entra a figura do auxiliar de enfermagem, certo? Isso só foi mudar agora em 87, onde entra a figura do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e das parteiras. Então, hoje, dentro da enfermagem, a gente tem esses 4 profissionais, essas 4 categorias: o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e as parteiras. Tá? Cada um tendo a sua função, cada um tendo a sua formação, sendo que o enfermeiro é o nível superior, então é ele que tem mais responsabilidades e é ele que coordena todos esses dentro da categoria da enfermagem. Tá? Então, só para vocês terem noção, esse aqui, aí depois isso aqui é interessante vocês lerem essa lei inteira, mas aqui fala, ó, no artigo 4, quem são enfermeiros?
são os diplomados, né, que o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino no termo da lei, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeiro obstetra, conferindo nos termos da lei, né, como o nosso colega falou, que procurou e tem um curso ainda que tem, né, enfermagem obstétrica. 3. O titular do diploma ou certificado de enfermeiro ou diploma de enfermeiro obstetra, obstetriz ou equivalente, conferido por escola estrangeira, registrado e revalidado no Brasil, né? Essas pessoas que formam fora podem revalidar o diploma aqui no Brasil, e aqueles que não tiverem abrangido nesses itens, obtiverem o título de enfermeiro conforme o disposto nesse artigo anterior de 61. Tá? Então, vejam, hoje para ser enfermeiro você tem que ter o diploma. Aí, quem são os técnicos de enfermagem? Ele vai explicar. Quem são os auxiliares? Vai explicar. E assim vai indo, tá? Quem são as parteiras? Então, vai explicando nesse decreto quem são cada um desses componentes da enfermagem e o que cada um faz. Então, aqui nesse decreto traz também quais são as nossas funções enquanto enfermeiros. Então, esse é o decreto que está em vigor até o presente momento. Tá? Então, esse aqui tem que decorar. O 94.406 de 87. É que dispõe do exercício da enfermagem. Tudo que a gente sabe o que é e como que faz tem que estar aqui. Tá? E aí, depois que então se regulamenta a nossa profissão, conforme regulamentou a profissão, vai começando a parte científica também da profissão. E aí nós temos, dentro da nossa profissão, o que a gente chama de deontologia de enfermagem. O que é a deontologia? A deontologia é um código que traz os deveres ou conjunto de deveres, princípios e as normas adotadas por um grupo profissional. Toda profissão que é científica tem um código de deontologia, que seriam esses deveres e princípios da profissão. E nós temos o nosso. O nosso foi aprovado em 76, em 29 de março de 76, através da resolução do COFEM número 9. Tá? Esse ainda, desculpa, é o nosso código de deontologia que a gente segue até hoje, tá? Professora, esse aí seria o juramento também? Não. O juramento que você leu antes? Não. Lá o juramento é regulamentado pela resolução do COFEM. O código de deontologia traz quais que são os nossos deveres e os nossos princípios como profissão. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, resumidamente, qual que são os nossos princípios como profissão. Tá? Mas eles têm esse código aqui, ele não é muito grande, ele tem 9 páginas, tá? Que explica, então, quais são os deveres, os princípios e as nossas normas. Tá? Então, aqui, toda profissão tem esse código de deontologia. Aqui não está nosso juramento, porque o nosso juramento está lá na resolução. Esse código aqui traz como que deve ser a nossa profissão. Tá? Em relação à questão moral mesmo, quais os nossos princípios, quais que são os nossos deveres. Tá? Que é um pouco diferente do código de ética. O código de deontologia é mais essa questão de como deve ser a profissão por essência, tá? Por princípio. O que a gente deve seguir? Resumidamente, são esses 5 princípios que a gente segue. Tá? Resumidamente, tá, gente? Lá tem detalhado explicando cada um. Resumidamente, então, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas, família e coletividade. Então, isso aqui é o nosso princípio. Nós temos comprometimento com a pessoa, com a família e com a coletividade.
O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde, com autonomia e em consonâncias com os preceitos éticos e legais. Então, quem for da enfermagem vai ter que atuar em todas essas fases relacionadas ao processo de saúde. Vai atuar na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde. Tá? É interessante que ele bota essa palavra, ó, com autonomia. Então, está no nosso princípio da nossa profissão que nós temos autonomia para fazer as nossas atividades. Claro, respaldado nos preceitos éticos e legais, mas nós temos autonomia. O profissional de enfermagem participa como integrante da equipe de saúde, das ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e na defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso ao serviço de saúde, a integralidade da assistência, a resolutividade, a preservação da autonomia das pessoas, a participação da comunidade, a hierarquização e descentralização política administrativa dos serviços de saúde. Mais para frente, vocês vão ver que essa parte aqui são os princípios do SUS, tá? Essa parte aqui que eu falei agora, queria marcar aqui de outra cor. Essa parte aqui são os princípios do SUS. Então, a nossa profissão, ela tem como princípio seguir as políticas públicas relacionado aos princípios do SUS. Tá? É nossa obrigação, faz parte da nossa profissão. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. Então, vocês vão ver que no nosso código de deontologia, quando vocês pegarem ele para ler, é interessante vocês fazerem essa leitura, lá está que nós seguimos, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, como nossa profissão segue a Declaração dos Direitos Humanos, a gente respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. E a nossa profissão de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Você vai começar a dar hoje, né? Só um minutinho, gente. Vai começar a dar hoje. Meu filho aqui veio perguntar um negócio. Bom, então, esses aqui são os nossos princípios, tá? A nossa profissão está respaldada nesses princípios. É isso aqui que a nossa profissão tem como base, tá? Então, esses fazem parte dos nossos princípios, na nossa essência como enfermagem, nós fazemos essas atividades. Tá? Então, o código de deontologia que a gente segue é aquilo que dá os nossos deveres como profissional, tá? Os nossos deveres com a nossa essência. Qual que é a nossa essência? A nossa essência, então, é olhar esse indivíduo como um todo, é garantir a saúde dele em todos os processos, tá? E sempre seguindo, respeitando a vida, respeitando o outro, sempre seguindo os princípios éticos e bioéticos, tá? Essa é a nossa essência, tá? A nossa base. E aí nós temos também o nosso código de ética, tá? O código de ética, ele é um pouquinho diferente do código da deontologia, porque o código da deontologia é como se fosse uma questão assim, mais filosófica da nossa profissão, sabe? Uma reflexão das normas, das atividades, da essência da profissão. Já o código de ética, ele traz uma reflexão crítica, tá? Do que é fazer enfermagem. Então, tem esse autor que fala assim, que o código de ética, ele faz a gente parar para pensar a nossa responsabilidade profissional. Então, lá no código de ética, ele vai trazer
o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá? E se eu fizer alguma coisa errada, quais que serão as minhas punições? Tá? Então, busca esse processo de uma reflexão crítica. Né? Enquanto o código de deontologia me traz essa essência de como vai ser a minha profissão, o código de ética, ele já traz o meu código de conduta. É aquilo que eu vou poder fazer ou não vou poder fazer. Tá? Nós não vamos discutir muito essa questão da deontologia e do código de ética, porque vocês têm uma disciplina só com esse tema. Né? Mas é importante que já nesse primeiro momento vocês saibam que existem esses dois documentos que regulamentam a nossa profissão. Tá? E aqui o código de ética o nosso código de ética, ele foi atualizado em 2017 através da resolução 564, mas nesse momento está aberto, tá? Aberto na internet uma nova discussão sobre alguns pontos do código de ética para fazer uma nova atualização. Tá? Mas o que está em vigor até o momento é a resolução 564 de 2017, que aprova o nosso código de ética. Tá? Eu deixei lá na sala, se eu não me engano, tá aqui na sala, eu deixei o código de ética, tá aqui na sala, o código de ética e o código de deontologia da nossa profissão, tá lá na sala, ele completo para vocês lerem. Tá? Então, a gente não vai estar trabalhando os pontos do código de ética e da deontologia, porque vocês têm uma disciplina para isso mais para frente. Mas o que é importante nesse momento é que vocês saibam que a gente não faz as coisas do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente pensa, tá? A gente tem regulamentação que a gente precisa seguir para exercer a nossa profissão. E a gente precisa saber quais que são essas regulamentações para que a gente não faça nada de errado ou não faça nada fora da nossa competência. Tá? Então, é interessante que vocês deem uma lida nesse material para vocês terem uma noção do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Tá? É importante porque aí vocês, ao longo do curso, vocês vão entendendo por que a gente faz certas coisas e não faz outras, tá? Não é a gente que determina isso, é um código de ética que a gente segue, tá? E é importante que vocês saibam também que nesse código de ética, que é a nossa conduta, de como que a gente vai fazer as coisas, que quando a gente faz alguma coisa errada, nós somos julgados por isso, e nós temos punições para isso. Tá? Então, é importante também saber isso, né? Que toda ação tem uma reação. E isso vale também para a nossa profissão, por isso que a gente carrega um peso muito grande, né, em relação à nossa atividade. Quando a gente é profissional, a gente tem um código de ética a seguir, e se a gente romper com algum dos nossos deveres, nós podemos ser punidos, seremos punidos pelos erros cometidos. É por isso que é tão importante a gente ter todo esse conhecimento teórico de tudo, né? A gente precisa estar muito respaldado do que eu posso e o que eu não posso fazer. Além do nosso código de ética, que eu deixei lá para vocês, nós também temos, né, dentro do nosso conselho, além do código de ética, que diz lá tudo que eu posso fazer, e além do decreto, que diz quais que são as minhas competências, nós também temos algumas resoluções que tem pelo Corém, com algumas atividades pontuais, do que se pode e o que não pode, né? Ou quando acontece, por exemplo, assim, surge uma atividade nova, né? E aí não tem no nosso
código de ética ainda, o que pode, o que não pode. Então, o Corém tem resoluções que nos respaldam de algumas coisas pontuais. Então, nós temos que cuidar, temos que conhecer o decreto, que diz o que é o nosso exercício profissional, temos que conhecer o nosso código de deontologia para entender o que é a nossa profissão, temos que conhecer o nosso código de ética para saber o que eu posso e não fazer, e também preciso conhecer as resoluções do Corém que vão saindo conforme a necessidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessas resoluções. Deixa eu abrir aqui um site do COFEN e compartilhar com vocês, vou mostrar para vocês onde é que a gente entra. Aí, quando a gente entra aqui no site do COFEN, né? Por que a gente entra no COFEN? Porque o COFEN traz as coisas do Brasil, né? Do Corém vai trazer os casos específicos do Mato Grosso. Mas é interessante a gente saber primeiro do Brasil e depois do Mato Grosso. A gente vem aqui em legislações, tá vendo? Legislação, aqui tem decreto, nota técnica, parecer, projeto de lei, resolução, ordem de serviço, decisões, lei, nota técnica, portaria, projetos de interesse da enfermagem e observatório alimentar. Então, aqui tem todas essas leis que eu mostrei para vocês, estão aqui, vocês viram que eu copiei, né, aquilo ali, é uma foto de uma página da internet, tanto aqui do site do COFEN, como também do site do governo federal. Aí a gente vem aqui em resoluções, tá? Por que as resoluções? As resoluções, elas saem conforme a necessidade do serviço, né? Do que está acontecendo no momento. Então, vejam aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de 2021 já. Já tem de 2021. Vou colocar aqui as últimas resoluções de 2021. Ó, então, nós temos aqui em relação à parte técnica do Corém, né? Em relação às questões burocráticas do próprio COFEN. Eu quero pegar alguma coisa para vocês em relação à pandemia, para mostrar para vocês. Manual administrativo. Tá, aqui tem uma, por exemplo, interessante, ó. Atualiza a normatização da atuação do enfermeiro perfusionista. Tá? Então, tem essa resolução que saiu agora em 2021, que atualiza a atuação do enfermeiro perfusionista. Tá? Esse enfermeiro é aquele que mexe com uma máquina de perfusão extracorpórea. Em algumas cirurgias, quando vai fazer cirurgia cardíaca e cirurgia pulmonar, você tem que colocar o indivíduo numa máquina para fazer a perfusão externa. Então, isso é uma atividade nova, onde o enfermeiro tem que passar por um curso de especialização. Então, isso não está no nosso código de ética, não está do exercício profissional. Então, o Corém faz uma resolução definindo, então, o que se pode fazer ou não. Tá? Então, ele coloca aqui todas as atividades que o indivíduo tem que fazer para ser esse profissional. Tá? Então, é interessante que a gente cuide essas resoluções, porque essas resoluções saem, né, a todo ano, trazendo coisas novas e alterando algumas coisas dentro da nossa atividade. E aí a gente precisa estar atento a essas alterações, ó. Tá? Ó, tem algumas que alteram algumas leis e outras que são leis novas. Deixa eu ver outra aqui que é coisa nova. Tem umas que é mais para determinar coisa técnica, tá? Isso aí com o tempo vocês vão ver. E falando que vai suspender o pagamento. Bom, depois vocês entram aqui e dão uma olhada aqui o que vocês achar interessante para vocês.
mas é importante que a gente conheça essas resoluções, porque essas resoluções, elas também determinam aquilo que a gente pode ou não fazer e aquilo que está em vigor ou não dentro da nossa profissão. Tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? E fora que as resoluções, elas alteram coisas antigas também, então a gente precisa ficar de olho nessas resoluções. Tá? Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento de como as coisas foram evoluindo, né? De como as coisas foram se comportando para chegar ao que a gente tem hoje. Tá? A gente não faz nada da nossa cabeça, tudo passa por um conhecimento científico, né? Conhecimento técnico, para que a gente possa ou não estar fazendo. Tá? Em relação ao código de ética, é interessante que vocês vejam lá o que é considerado e quais que são as nossas punições, tá? A gente precisa conhecer isso também. Qual que são as consequências quando a gente faz alguma coisa errada, né? Mas é bem legal vocês entrarem naqueles sites e dar uma olhada. Outra coisa que é muito legal é que tanto a associação como o COFEN, os CORENs e o Conselho Internacional, eles oferecem cursos. Tá? Tem vários cursos de graça na internet, né? Então é muito interessante que vocês estejam participando já desses cursos. Primeiro, porque é uma obrigação de vocês em relação a cumprir carga horária, né? No final do curso, vocês precisam apresentar um número X de carga horária, não lembro quanto que é agora de cabeça, mas vocês vão precisar apresentar que vocês fizeram atividades extras, né? E esses cursos online, eles dão certificado, né? E aí vocês devem guardar esses certificados para apresentarem lá no final do curso de vocês. Então é bem legal, né, vocês estarem participando já desses cursos, né? De cursos que vocês acham interessante. Inclusive, deixa eu ver se aqui no COFEN tá aberto. Professora, Oi. a gente pode também estar fazendo cursos online lá de outras plataformas, por exemplo, lá do ENAP? Porque eles dão um certificado muito valorizado lá para o pessoal lá do hospital regional. Pode fazer, podem fazer de qualquer um. Tem um que eu acho, na área da saúde, é um dos mais utilizados. É esse aqui que eu vou mostrar para vocês, é o portal UnaSUS. Tá? Aqui no portal UnaSUS, seria a Universidade do SUS, tá? A Universidade Virtual do SUS. Vocês entram aqui, fazem o cadastro, e aí aqui no UnaSUS, tem aqui aqui embaixo, vocês podem vir aqui em buscar cursos, ó, ou cursos. Vocês têm que se cadastrar, tá? A gente tem que fazer um cadastro aqui para poder fazer os cursos, mas aqui tem cursos que são, todos eles são certificados por uma universidade, então todos eles têm valor certificado, né? E é muito legal porque tem vários assuntos interessantes, tem vários tipos de atividade, tá? Muitas coisas que vocês vão fazer na faculdade tem aqui. Ele é muito legal, tem vários temas, né? Que vocês podem estar fazendo, e o certificado dele é muito bom e tem bastante carga horária, né? Então, se vocês se interessam por saber, assim, alguma coisa já determinada, por exemplo, da Covid, agora tem muita coisa para aprender, tem vários temas, ó, tem muito curso aqui, e aí vocês podem estar fazendo, e o certificado dele tem bastante valor, tá? Ele é um que eu indico bastante, é fazer os cursos aqui do UnaSUS. É só cadastrar e você já ganha o certificado assim que você termina, só que tem detalhe que tem que fazer uma provinha para ganhar os certificados, tá? Não é só fazer de conta, não. Outro site que é muito bom e que, para quem gosta, assim, quem quer ver coisa da área hospitalar, né? Tem gente que quer ver... quer ver técnicas, que quer ver essa parte de sangue já, essas coisas assim,
né? Que o pessoal, quando gosta, né, tem alguns de vocês que estão com essa vontade já de ver as técnicas. Tem aqui um curso do Albert Einstein, tá? O Hospital Albert Einstein. Vocês botam cursos gratuitos ou cursos abertos, e ele vai entrar aqui, que são mais cursos voltados à parte hospitalar, tá? Então, tem algumas coisas de questão hospital mesmo, de técnicas, tá? Quem quer ver como que faz as técnicas, ó. Tem umas coisas muito legal, como tossir com etiqueta, como lavar as mãos, tá? É bem legal mesmo que tem os cursos. Esse curso também vale, tá? Só que o certificado deles é menor, é período menor de tempo, mas é muito interessante. Tá? Tem vários temas, tem sobre Covid, tem questões hospitalares, tem questões de pesquisa. Ele é bem legal porque ele mostra, né, os procedimentos. Tá? Então, tem bastante coisa legal aqui, e é uma referência, porque a gente sabe que o Albert Einstein é uma referência aqui no Brasil, né? Como um dos hospitais melhores da América Latina, né? É um hospital de grande referência aqui na América Latina. Então, tem bastante coisa aqui que vocês podem estar fazendo aí de graça no tempo livre de vocês. Tá? É bem legal. Certo? Perguntas, pessoal? Tranquilinho. Aí hoje também a senhora vai liberar o fórum e a enquete sobre tudo que a senhora falou hoje? Isso, exatamente. Horinha, quando terminar a aula, eu já vou liberar lá e já vou dar as presenças da semana passada, né? De quem respondeu a Sim, semana senhora. passada. E aí... Professora, Oi. provavelmente você já falou sobre isso, então peço desculpas se você for se repetir. Mas vai ter prova, avaliação? Não. As atividades de vocês só são os trabalhos, nós não vamos fazer nenhuma atividade como prova. Tá? Todos os trabalhos que vocês fazem, né? Todo esse trabalho que vocês vão fazer contam nota, tá? O fórum que eu vou abrir hoje vai ser um fórum avaliativo. Então, esse fórum, além de contar a presença, vai contar 5 pontos. Tá? E aí, depois, mais perto do final do mês, nós vamos ter outro fórum que vai contar 5 pontos também. Vocês já tiveram uma primeira avaliação, que foi das personalidades de enfermagem, que eu já dei a nota lá no sistema. A segunda nota de vocês são esses fóruns, que vocês, um vai ser hoje, valendo 5 pontos, e outro vai ser mais para frente, valendo 5 pontos, vai somar 10. E aí vocês têm o seminário, que vocês vão apresentar na próxima semana, né? Dia 16. A senhora falou que era para gravar vídeo. Isso, para gravar o vídeo. Mas nós vamos assistir junto eles aqui. Ah, tá, beleza. Semana que vem. Na semana que vem vai ter o seminário, né? Que é os vídeos de vocês. Nós vamos assistir aqui e estar comentando um por um. É outra nota, é a terceira nota. E a quarta nota vai ser a última atividade que vocês vão fazer, que é o podcast sobre os cursos de especialização. Né? Que esse podcast nós vamos estar divulgando para a comunidade externa. Vocês vão fazer os podcasts para a gente apresentar no site da Unemat, no site do curso de enfermagem, no Instagram, enfim, em todas as mídias aí para a comunidade. Então, são essas 4 notas que a gente vai fazer. Prova, em formato de prova, perguntas e questões nós não vamos ter nessa disciplina, tá? Não se preocupem em relação a isso. O negócio é vocês fazerem todas as atividades, porque todas as atividades estão contando ponto. Ana Carolina, eu gostaria que todos participassem da gravação, tá? Do seminário. Que cada um fale uma parte. Tá? Ou a não ser que façam de alguma maneira que não seja seminário, que seja um desenho animado ou alguma outra coisa assim, que nenhum apareça. Aí vai depender do que o grupo montar. Mas se o grupo fizer como seminário, eu gostaria que todos estivessem participando. Professora, tem alguma dica especial de como que a gente deve fazer esse fórum avaliativo hoje?
Não, é só responder mesmo o que eu colocar lá, né? Como sempre a gente faz? Isso, como sempre vocês fazem, tá? Como sempre faz, não tem nada de especial, não. Eu só quero saber como é que vai estar a discussão de vocês em relação ao tema que eu vou colocar lá no fórum. Ah, beleza. Então, é mais a questão de vocês estarem participando de todas as atividades mesmo, para estar contando a presença e estar contando as notas. Mas prova não vamos ter, tá? Certo? Perguntas? Tranquilo, prof. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Então tá bom. Então, semana que vem a gente se encontra para assistir os vídeos de vocês. Se caso tiverem dificuldade em mandar o vídeo pelo sistema, podem estar compartilhando comigo no e-mail, pelo Drive ou no e-mail, tá? Podem mandar no meu e-mail sem problema. E aí, semana que vem, a gente vai assistir os vídeos de vocês. Hein, prof, a gente também pode passar lá pro YouTube e aí depois colocar só o link lá no Siga? Pode botar só o link lá no Siga, sem problema nenhum. Pode, é até melhor, porque aí fica mais fácil de estar abrindo. Tá? Quem não conseguir fazer isso no YouTube, pode me mandar também pelo Drive, que depois eu passo, porque eu vou colocar os vídeos de vocês na nossa sala de aula depois, tá? Vai ficar disponível para todos os outros assistirem, Sim, senhora. tá? Então é isso, pessoal. Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra hoje por aqui e se encontra na semana que vem para ver os vídeos de vocês. Estou ansiosa para saber o que vocês prepararam sobre as teorias de enfermagem. Ok? Então a gente encerra por aqui e se encontra na semana que vem, às 8 horas. Certo? Até semana que vem. Até Boa mais, prof. semana, bons estudos. Tchau, tchau. Até.